Pessoal, seguinte, mano. Felca na Globo. Muitos falam que é hipocrisia da parte dele. Muitos falam seria bom para as pautas que ele traz ter essa visibilidade. Eu estou no primeiro grupo. Eu acho muita hipocrisia que alguém que dizia ter negado contratos milionários. Estamos falando aqui, gurizada, que ele negou, disse ele que negou contratos de 50 milhões de reais. Para vocês terem noção, 50 milhões de reais, ele não precisava fazer mais nada da vida dele. É papo de viver tranquilo para a vida inteira. Não precisa nem mais ser influenciador. Ele se aposenta novinho e vive a vida dele tranquilamente. Ele sinalizou essa virtude para o público de negar esses 50 milhões de reais, só que agora ele fecha um contrato milionário num quadro de um programa chamado Fantástico na Globo. Recapitular e refletir sobre isso é muito importante para que a gente abra o olho com influenciadores hoje em dia, sejam eles quaisquer que sejam, tá bom? O Felca não está acima da reflexão e das críticas do público. Não está. E eu, nesse direito, estou aqui hoje para refletir com vocês sobre e compartilhar com vocês a minha indignação também, né? Compartilhar a minha decepção, porque alguém que se dizia contra bets, porque alguém que se dizia contra adultização, estar na Globo que promove bets, é a maior promotora, né? É a maior promotora de bets que a gente pode ter noção até os dias de hoje. A gente aponta o dedo muito para influenciadores e esquece do mainstream. Se vocês forem perceber qualquer transmissão de jogos, propagandas que são inseridas no meio de novelas, programas, vocês vão ver que sempre tem bet, não sei das quantas, casa de aposta, não sei das quantas. E a Globo fecha contratos atrás de contratos milionários sobre bets. Fora isso, a gente tem novelas, a gente tem quadros de programas, principalmente nesses quadros de programas que chamam influenciadores, chamam figuras meio questionáveis, como Virgínia, como, enfim, vários influenciadores aí participam dessa pataquada toda. Fora isso, também a gente tem casos de novelas onde crianças são retratadas de forma bem complicadas, e isso o Traje Cômico trata no vídeo dele, e a gente vai conversar aqui hoje. Então, vamos lá, gurizada. Eu não tinha certeza se eu ia fazer esse vídeo. Muita gente pediu para eu fazer, mas eu fiquei pensando, cara, será que eu tenho tanto assim para falar sobre o Felca na Globo? E tem algumas coisas um tanto óbvias para falar sobre isso, né? Que é no mínimo uma grande hipocrisia do Felca, porque acho que as duas maiores lutas dele na internet, pelo menos nos últimos anos, foram contra as bets e mais recentemente contra a adultização. E agora ele decide trabalhar para a maior divulgadora de bets do país, provavelmente. Exatamente. Será que algum influenciador chega perto do alcance da Globo para promover bets? Não. Porque o tanto de agências de bets que patrocinam a Globo é brincadeira. Eu escrevi rapidinho aqui só, porque eu nem sei, né? Não fico assistindo a Globo. E se a gente parar para pensar, a Globo é a maior, né, provedora de bets aí e promotora de bets do nosso país. E se a gente parar para pensar que Buzeira está sendo preso por lavagem de dinheiro, bet, divulgação de bet ilegal, um monte de influenciador sendo preso, mas a Globo passa desapercebida. A mainstream, o sistema em si, ele passa desapercebido. E é claro que é bom, né, cobrar pessoas que fazem propagandas de bets ilegais, que vá atrás desse pessoal. Mas e o mainstream? Passa batido? É simplesmente isso. O Felca foi atrás de influenciadores, expôs a Virgínia, expôs o Ítalo Santos,
e se rende à mesma coisa que ele criticou. Ele se rende a um negócio que ele tanto fez discurso contra, que ele tanto sinalizou virtude contra. Então, vamos lá, né? Mas volta e meia você liga pra assistir um jogo, qualquer coisa assim, e não só na transmissão do jogo, mas nos comerciais, né? Durante os 15 minutos de intervalo, você já tem várias propagandas de bet também. Às vezes algumas entrando no meio da transmissão. Colocar aqui, né? Só para provar de certa maneira o que eu tô falando. Isso aí é bizarro. Eu, quando vou ver um jogo na Globo, fora as placas, que tem uma bet do lado da outra, que isso é bizarro. Normalmente, vamos falar aqui de uma empresa como a Sadia, Perdigão e Seara. A gente sabe que essas três não entram em propaganda na mesma transmissão, porque uma converge com a outra. Não faz sentido, em termos de marketing, você colocar uma concorrente junto com a outra sendo anunciada ao mesmo tempo. Não, isso não faz sentido. Mas o sistema de bets pro brasileiro em si, que não tem instrução, é pobre e acredita em qualquer coisa, ao ponto de votar num político que promete picanha pra você, né? Promete que tudo vai ficar bem e você vai tomar sua cachaçinha, sua picanha, sua cervejinha, a gente tem um problema. Porque é uma bet sendo anunciada do lado da outra. É a bet X sendo anunciada do lado da bet Y, em placas, outdoors, em propagandas, e durante a transmissão o narrador ainda anuncia mais 5, 6 durante a transmissão. E não param de fechar contratos. Em camisa de time, em outdoors, em placas de beira de campo, o narrador falando toda hora de bet, e quando entra um comercial tem bet. O jeito agressivo, essa propaganda, esse marketing agressivo da Globo em si, abre margem para a população simplesmente se viciar num negócio que é prejudicial. Entendeu? O vídeo do Felca lá sobre bets, sobre a CPI das bets, se encaixa com uma luva para a Globo. Só que vocês perceberam que em nenhum momento ele citou a Globo ou criticou a mainstream? Será que desde o início ele queria não se queimar com a mainstream para um dia participar de todo esse sistema? A gente fica com uma pulga atrás da orelha. Para alguém que encheu a boca ao ponto de falar que negou 50 milhões, hoje em dia tá se sujeitando a isso, é bizarro. É bizarro. Mas enfim, né? Rapidinho encontrei essa matéria. A Rede Globo fecha patrocínio com mais uma bet para Libertadores 2025. Mais uma bet para Libertadores 2025. Então, de repente, isso não é mais um problema pro Felca. Porque ele falava, nossa, eu nem lembro os valores, sinceramente. Mas 50. Eu lembro que ele falou que tinha contrato de 10 milhões de reais com bets, que ele acabou negando. Não, se fosse 10 milhões era plausível. Ele falou 50 milhões, né? 50 milhões. Que depois ele falou que não era bem assim, que, né, uma agência falou que podia negociar um contrato nesses valores. Aí veio os influenciadores que realmente tinham contrato, mesmo os maiores não chegava perto desse valor, então tava tipo muito jogado pro alto assim, para só falar, olha só, o tamanho do contrato que eu recusei, né, em nome da causa que eu acredito. E tudo bem, ele ter os valores dele e, né, colocar em prática o que ele está defendendo nos seus vídeos é muito legal. Só que agora isso perdeu muito do sentido, né? Porque, querendo ou não, ele está aceitando trabalhar para uma grande divulgadora de bets. E se for falar de adultização, então, olha, tem muitas coisas que o Felca colocou no vídeo dele e que ele apontou como sendo extremamente problemáticos que a Globo que pratica, né? Começando pelo fato de que eles têm vários atores e atrizes mirins. E aí você entrar nessa discussão, né? Do porquê os influenciadores que fazem canais com as crianças e tal, né? Fazendo conteúdo infantil, mostrando crianças,
Eles são problemáticos, mas a emissora não. Exatamente. O ponto que ele bateu nos vídeos dele, ele deixou bem claro, se você tem uma priminha, um filho, uma filha, se você tem algum menor de idade na sua família, não exponha ele na internet, não poste foto dele, não publique, não divulgue esse menor de idade na internet, por conta que você pode se sujeitar a uma podridão. Mas a Globo pode. Até o chat comentou aqui. Calma, calma. Daqui a pouco ele vai falar que a Globo tem sangue nas mãos. Confia. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, gurizada. Sabe por quê? Porque eu acho que todo sonho do influenciador que se diz justiceiro, que se diz importar com aquele que assiste, é um dia trair os mesmos. É isso que eu sinto. É isso que eu sinto quando eu vejo o Felca fazendo um negócio desse. Porque se você não se sentiu traído, se você não tem um pingo de senso crítico ao ponto de ser idólatra, de não criticar isso, de não ter uma pulga atrás da orelha e achar estranho, você já tá corrompido, cara. Você se iguala a um chimpanzé símio de 83 de QI. Pra mim, você é um chimpanzé, um analfabeto funcional. E é isso. Acorda. Eu entendo que não é a mesma coisa. Mas é uma pauta a se discutir, a se debater. Então eu acho que esse é o primeiro grande ponto de crítica ao Felca. Né? Essa hipocrisia quase que inexplicável. E a segunda grande questão é sobre ele estar aceitando trabalhar para basicamente um veículo de comunicação oficial do governo. Porque todo mundo sabe que é isso que a Globo se transformou desde que o Lula foi eleito, até antes do Lula ser eleito, com claras e óbvias intenções eleitorais. Essa questão que ele tá falando aqui de mais politizada, honestamente, eu já sabia. Vamos ser honestos aqui, pessoal. Quem acreditou um dia que o Felca era de direita? Lamento, você se iludiu. O Felca tem viés, sim, desde sempre, mas ele flerta com a esquerda desde sempre. Né? Ele não tem interesse algum de defender a direita, de defender princípios, de defender a família, as crianças, de defender esse tipo de coisa. Ele vai conforme o assunto do momento. Uma coisa que eu comento aqui na live quando se trata de Felca, quando alguém fala de Felca aqui, eu sempre pergunto, tá, mas e o Felca não vai mais falar sobre Bet? Por que ele falou naquela época que ele não toca mais no assunto, deixou o assunto morrer? Vocês perceberam isso? Enquanto o assunto estava em alta, ele estava tratando, sumiu, não falou mais nada. O assunto virou outra coisa, o foco se voltou pro Ítalo Santos. E é claro, todo o trabalho dele foi muito necessário. Mas pra que valeu de tudo isso? Aí me vem uma porra de uma lei, a Lei Felca, que é travestida pra fazer o bem, parece muito bom, que basicamente o sistema vai usar dessa lei, dessa brecha, desse pretexto, para começar a censurar coisas que o governo diz que pode ser nocivo. O Just comentou aqui, o cabra tem depressão, moço. Ele parece que some de vez em quando. Tipo tu que fica sonegando live. Cara, eu acho que todos nós temos problemas, tá ligado? Todos nós temos problemas. É uma merda que ele tenha depressão, que ele tenha ansiedade, que ele tenha os fantasmas dele. Mas eu creio que ficar passando pano pra isso, por causa que o fulano tem depressão, porque o fulano é um coitado, porque o fulano é não sei o quê, não faz muito sentido na minha cabeça. Novamente eu volto no ponto, pra alguém que falou que negou 50 milhões, bateu em vários influenciadores, agora tá se rendendo à Globo, que é a maior promotora
desse tipo de coisa que ele tanto jogou, que ele tanto lutou contra, que ele sempre encheu a boca pra falar que era uma causa, que era uma coisa maior, é bizarro. Eleitorais, não é mesmo? E aí eu vou mostrar algumas coisinhas aqui também, só pra, mais uma vez, provar o que eu tô falando, pra gente não ficar só na base dos achismos, né? Proporção de gastos em publicidade e marketing do governo federal. Em azul aqui é o governo Bolsonaro, em vermelho o governo Lula. Olha a diferença. 20% de marketing do governo com o Bolsonaro, 57% com o governo Lula. Aqui, ó. Tchugin, ele tem fobia social. Como uma pessoa que tem fobia social vai pro Fantástico e se fantasia de Mona Lisa? Tem notícias aí. Eu não tô sabendo que ele se fantasiou de Mona Lisa. Até aí, beleza, dado o contexto, né? Que agora há pouco foi Halloween. Eu julgo que foi por causa disso. Mas eu acho, gurizada, que esse personagem que ele tenta passar pra gente, que, pô, sofri bullying, que, pô, sou antissocial, que, pô... Cara, tem 95 pessoas agora me assistindo. Desses 95 que estão aqui meia-noite, você tá vendo uma live meia-noite aqui comigo. Você não tá bem da cabeça. Você tem seus problemas. Muitos daqui devem ser antissociais. Muitos daqui devem ter depressão, ansiedade, devem ter conta para pagar, deve ter boca para alimentar, deve ter conta para pagar no final do mês. Muitos aqui têm problema. Isso não significa nada, cara. Não significa nada. A gente luta. A gente luta. A gente levanta a cabeça, acorda todo dia, luta contra essa merda toda. Eu não acredito mais que um ser humano que tá interagindo com YX e falando o tempo todo que eu sou antissocial, que eu sou não sei o quê, já passou. Tá superado. Quando se trata de traumas, quem aí já perdeu um ente querido? Quem aí já perdeu o pai? Quem aí já perdeu uma mãe? Quem aí já perdeu um ente querido? Eu perdi pai, eu perdi mãe. Tive que lutar com meu pai usando droga minha vida inteira. Passei o pão... Cara, o pão que o diabo amassou. Mas essas coisas cicatrizam. Não é porque você sofreu bullying na infância que isso vai ficar te atordoando para a vida inteira. O ser humano cicatriza, o ser humano evolui, o ser humano luta contra. É da nossa espécie isso. A gente fica mal, fica. A gente fica depressivo, fica. A gente fica vegetando, fica, mas a gente cicatriza, a gente segue tentando. É isso que faz a nossa raça ser diferente. É isso que faz o ser humano ser diferente. A gente supera as coisas, a gente se adapta. O ser humano por si só é guerreiro. Então não tem que esse negócio, esse discurso de se martirizar toda hora que sofreu bullying na escola, não cola. Já deu, já passou. Ele fala X, faz Y toda hora. E ninguém percebe, cara, ninguém critica. E quem critica é tirado para otário, invejoso, idiota. Tá na hora de acordar, gurizada. Tá na hora de acordar. Meu chat aqui provavelmente já sofreu bullying na escola. Meu chat aqui provavelmente já perdeu um ente querido. Meu chat aqui provavelmente tem boleto, aluguel, conta de faculdade para pagar no final do mês. E nem por isso eles estão aqui agindo de forma questionável. Estão aqui vivendo a vida deles que nem guerreiro, traçando o caminho de campeão. Enfim, traumas, resquícios do passado tenebroso, isso eu acho que pode ter, ok. Mas agora, você sentir tanto ao ponto de levar para sua vida inteira algo, eu já acho forçação de barra. Eu já acho que é um discurso para tentar tocar o público.
Um discurso para tentar criar algum laço com quem está assistindo. Um discurso para tentar alguma proximidade forçada com quem está assistindo. Eu acho isso. Globo recebe 60% mais de anúncios do governo em 2023. Então, no primeiro ano, já tinha subido para mais de 60%. E ainda tem outras notícias ainda mais impactantes. Aqui, ó. Sob Lula, o governo recebe mais da Secom do que em 4 anos de Bolsonaro. Então, em 2024, o governo Lula já tinha dado mais dinheiro para a Globo do que o Bolsonaro em todo o seu mandato. Isso aqui para mim não é novidade, tá? Pô, quem já não sabia que a Globo é influenciada pelo governo? Quem já não sabia que a Globo é financiada pela esquerda? É meio óbvio, né, gurizada? Pra mim já é nítido e notório. Zero novidade até aqui, né? Pra deixar bem claro, né? Que o Lula comprou a Globo. Que o lucro da Globo cresce 138% no governo Lula. Aqui matéria de 2025. E aí, né? Tudo bem, o Lula tá investindo mais em marketing na Globo, mas não quer dizer que ele comprou a emissora só porque ele tá despejando rios de dinheiro do pagador de imposto na emissora. Aí você tem essa outra matéria aqui, do Metrópolis, matéria super recente, ó, do dia 11 de outubro. É uma pesquisa do IBESP, que aponta que o Bolsonaro derrotaria o Lula no segundo turno, mas a informação que nos interessa é essa aqui, ó. Entre quem se informa pela televisão, o cenário se inverte. E quem se informa pelas... Samuel mandou R$5. Nunca vi um vídeo dessa turminha heróica criticando o Neymar ou Vinícius Júnior e o futebol brasileiro em si. Acho que é fácil falar mal de casas de apostas apontando o dedo na cara de youtubers. O ponto que você falou aí, de que é mais fácil apontar o dedo pro YouTube do que pra mainstream, depende. Vamos conversar aqui, imaginando que você teve a oportunidade de ser influenciador, foi divulgado pelo Orochinho, você é um cara, de certa forma, que criou um personagem ali, conseguiu um público, e hoje em dia você, no holofote, foi chamado pela Globo. Cara, isso, para vários influenciadores, é o ápice da carreira. A gente já teve Kéfera, me lembrem outros nomes. Kéfera, Fred do Desimpedidos, GK, talvez, Felipe Neto. Então, teve vários influenciadores aí. O Whindersson também chegou a participar um pouco ali também, né? O Whindersson Nunes. Mas o ápice da carreira do influenciador, ele chegar na Globo, chegar no mainstream. Então a gente, durante a treta das bets, principalmente, durante toda aquela polêmica das bets, vocês notaram que a Bianquinha, olha só, cara, que loucura, né? A Bianquinha, ela era uma defensora das bets. E isso é errado. Só que ela falou algumas coisas que se encaixam com uma luva hoje. E ela chegou a citar: Felca, por que você não fala da Globo? Felca, por que você não fala da Globo? Felca, por que você não fala da Globo? Eu acho que a gente tem essa resposta agora. Eu acho que nunca... Mano, eu acho que o Felca nunca falou... A gente se iludiu. Eu me iludi, tá ligado? O Felca nunca falou tudo aquilo e fez toda aquela movimentação porque ele se importava com a população. Que ele era um grande mártir nosso e que ele estava fazendo aquilo pro nosso bem. No final, ele estava num assunto em alta, né? E estava ali ganhando os seus 2 centavos sobre. Áudio do donate duplicado já tá resolvido. Acabei de resolver, mano. Redes sociais vota mais no Bolsonaro. Quem se informa pela televisão vota mais no Lula. O Lula lidera com 46% contra 27%. É uma diferença bizarra. Bizarra. Então, quem se informa pela televisão e por qual canal você acha que essas pessoas estão se informando? Será que é pelo maior canal do país? O canal que mais recebe dinheiro do governo?
Quem se informa pela televisão vota mais no Lula. Então aqui eu estou apenas provando que o Lula comprou a Globo. A Sabrina comentou aqui algo bem pertinente. Algo bem pertinente. Acho que o povo é tão desesperado por heróis que coloca expectativa demais em um mero youtuber. Claro, sem ofensas. Sabrina, você está totalmente correta, cara. O ser humano por si só, e principalmente população de países emergentes que não estão no seu auge, eles buscam por alguém que seja o salvador. Foi assim que o Lula surgiu. Foi assim, com a desesperança de um governo do PT de tanto tempo fazendo um monte de coisa errada, que o Bolsonaro surgiu. Heróis, o povo necessita de um herói. O Felca fez 2 vídeos sobre Beth. O Felca fez um vídeo sobre adultização. E foi o suficiente para pessoas pedirem a presidência do mesmo. Pessoas estarem comentando que daria um bom presidente. Esse é o nível. Esse é o nível. Enquanto, sei lá, a gente já teve vários influenciadores aí batendo nesse tipo de coisa há muito tempo e não teve esse tipo de comoção, esse tipo de alcance. Mas até aí, tudo bem, o algoritmo trabalhou para ele. Ele é um cara carismático, mérito dele. Mas o que ele fez com esse mérito? O que ele fez com tudo aquilo que ele criticou? O que ele fez com tudo aquilo que ele mostrou e quis aparentar para as pessoas? Jogou no lixo. Jogou no lixo. Na minha visão, jogou no lixo. E o Felca agora está aceitando trabalhar para o veículo de comunicação oficial do governo Lula. Então, eu admito para vocês que eu tinha uma certa simpatia pelo Felca, porque... Eu também. Mesmo não concordando com tudo, parecia que ele defendia causas importantes e tinha alguns princípios. Tem uma leva de influenciadores, mais ou menos nessa linha do Felca, que começam meio shitposters, assim, meio... É tipo um conteúdo de YouTube teen, meio sarcástico, pessoal mais engraçadão. Por exemplo, a gente tem nessa leva aí o Orochinho, né? O Orochinho já é mais velho que eu, acho que ele já tá com quase 30, mas ele continua nessa vertente de criar conteúdo mais pra galera jovem. E ele é bom nisso, ele é uma referência, né? Tanto que depois que o Orochinho divulgou o Felca, deu uma alavancada legal na carreira dele. Mas o que ele falou é real. Muitos influenciadores surgem nessa levada mais teen, meio shitpost, meio haha, risadinha, e depois acaba galgando a carreira para outro nível, né? Tipo Orochinho, tipo My Conquister, que eles começam a fazer muito sucesso, crescer, pegar muitas views e se vendem para o sistema. Eles deixam de fazer as críticas mais ácidas, eles começam a ficar super politicamente corretos, eles começam a ficar cada vez mais esquerdisticamente corretos, eles dão várias esquerdadas. E o Felca parecia que continuava se mantendo um pouco mais autêntico. Muita gente questionava, né, se ele estava indo pelo mesmo caminho do Felipe Neto. Eu acho que, né, por ainda parecer que ele tinha alguns... Tá indo mesmo pro mesmo caminho do Felipe Neto. Tá indo. Rapaziada, é a mesma coisa. Princípios, muitos queriam acreditar que não, né? Vamos colocar dessa maneira. E eu tinha uma certa simpatia ainda, por mais que cada vez nutrindo uma desconfiança maior. Aí o cara faz o vídeo da adultização, que é simplesmente utilizado para passar a tal da Lei Felca, para censurar todo mundo, para censurar a internet, para regular as redes sociais. Isso aqui é revoltante, mano. Isso aqui é revoltante. O sistema pegou o vídeo do cara, que tinha um propósito legal, e transformou em merda. Tanta oportunidade pra fazer uma coisa legal, pega o vídeo do cara pra transformar em bosta.
transformar em uma lei que basicamente vai censurar as pessoas na internet. A gente teve criador de conteúdo banido do país e travado as contas. Já. A gente teve absurdos já feitos com influenciadores pelo STF. A gente teve. Agora, se aprovada essa lei, para passar essa lei fiel, cara, esquece. Liberdade de expressão, criticar um ministro do STF, falar alguma coisa contra o governo, você corre um risco altíssimo de ser censurado. De ser a tua existência ser apagada. Bizarro isso, cara. Em nome da defesa das criancinhas, e ele praticamente não se opõe a isso. Já tinha a primeira grande questão, né? Ele está sendo usado pelo sistema ou ele integrou o sistema? E aí, quando o cara decide aceitar trabalhar para a Globo, ter o quadro dele no Fantástico, você meio que tem a resposta, né? Eu não quero... Exato. Isso parece muito um episódio de Black Mirror. Tem um episódio... Deixa eu ver se eu acho pra exemplificar a imagem pra vocês. Tem um episódio de Black Mirror que é com esse maninho aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui. Basicamente, ele é um cara que... Ele é contra o sistema. Ele é contra o sistema. Ele odeia o sistema. Só que ele começa a ganhar dentro do sistema. O sistema percebe que ele está contra o sistema, só que o sistema bota ele para ser bem sucedido no sistema. E com isso ele se rende. No final do episódio, ele se rende ao sistema e ele se une a toda aquela merda. Cara, isso aqui parece um episódio de Black Mirror da vida real. Quero colocar como algo definitivo. Só que é mais uma vez apontando para essa direção. Fica difícil, né? Continuar achando que ele é só uma pessoa ingênua sendo usada pelo sistema. Quem, em 2025, quase 2026, não sabe qual é o alinhamento da Globo? Não conhece as intenções da Rede Globo? Não sabe que é o canal de comunicação oficial do governo Lula? Então é uma grande decepção. E lembrando, pessoal, mesmo com a minha frustração, eu tô aberto aqui a diálogo. Eu tô aberto a entender um ponto que talvez eu esteja tentando passar, deixando passar. Vamos dizer que alguém vem aqui e fale: não, olha só, tio Guim, o Felca, ele tá fazendo isso, mas olha que legal, olha que bacana. Ele vai ter a visibilidade e quebrar mais a bolha ainda para disseminar a mensagem, o propósito que ele quer passar. Olha que bacana isso. Só que aí, cara, quando vem isso na minha cabeça, parece que a pessoa quer passar um conto de fadas, algo que não é realístico. Algo que não condiz com a realidade. Não condiz, ninguém é tão bom assim. Nossa, eu estou indo lá para passar uma mensagem, vai ser benéfico, mas estou enchendo o meu rabo de dinheiro e ganhando muito com isso. Honestamente, é difícil de acreditar que alguém que... Novamente, eu estou parecendo um disco arranhado. Alguém que negou um contrato de 50 milhões está agora, né, aceitando um contrato com a Globo. Diante de tudo aquilo que ele tanto criticou e da mensagem importante dele. Será que a mensagem ela é tão importante? Será que o propósito dele é tão importante ao ponto de entrar em contradição com aquilo tudo que ele pregou? Com aquilo tudo que ele bateu? Será que o propósito é tão grande? E se o propósito for tão grande ao ponto de se render àquilo tudo que ele criticou, por que não negar e depois vir a público e falar que negou? E meter um videozão contra o sistema, meter um videozão contra a Globo. Olha que legal que seria.
Foda que o cara não precisa da Globo pra ganhar dinheiro. Ele tem um canhão de audiência nas mãos. Ele pode usar as próprias mídias pra faturar milhões se quiser. Então por que que ele fez isso? Novamente, se você quer acreditar que é pelo propósito, eu estou livre pra acreditar que não é também. Tem alguma coisa. Pra mim, o Felca é um cara que tem a necessidade de sempre estar no holofote. Seja com temas polêmicos, seja se rendendo pra Globo. Pra mim é nítido isso. Pra mim é nítido que o cara faz de tudo pra ficar no holofote ao ponto de ir pra Globo. Primeiro foi Beth, holofote pra ele. Depois Ítalo Santos, holofote pra ele. Agora a Globo, mais holofote pra ele. Eu sinto isso. Não, eu não sinto que é pelas causas que ele trata. Eu sinto que é uma pessoa que quer estar no holofote o tempo todo. Skingsman mandou R$1. Jim, agora que tu já entendeu esse boneco dá pra falar. Poucos minutos depois do vídeo dele de adultizaça tinha dezenas de matérias sobre o vídeo tipo 6-10 minutos depois, esse engajamento dele. Sei não. Pouco tempo depois do vídeo já teve matéria sobre. Isso eu não tô sabendo não, guys. Real, não sei. Depois aí, você que tá assistindo, por favor, pesquise sobre, comente aí se realmente isso é real. Com certeza. Pelo menos assim, é uma decepção para quem via com bons olhos a figura do Felca ou achava que ele podia ser um cara com boas intenções no fim das contas. Quem não esperava nada, simplesmente tem aí uma confirmação a mais, né? O Jenny comentou aqui. Ele vai chegar na Globo, juntar todas as provas e explanar tudo. Precisa? Cara, precisa entrar na Globo pra juntar provas? Já tá na tua cara, tá tudo ali. Tá tudo ali, gente. Não precisa uma grande investigação no núcleo da coisa, sendo que tá tudo ali. Tá tudo escrachado pra gente, como funciona, tá na cara. Provavelmente a galera que tá falando, eu avisei que esse cara não era flor que se cheire. E é isso. É uma hipocrisia bizarra e não tem como você confiar em alguém que aceita trabalhar pra Globo nesse. Definitivamente não tem como. Acho que de tudo que o Felca fez, isso é o que mais deve merecidamente manchar a reputação dele. Hoje a Globo é um câncer que precisa ser superado. A Globo tem que ser derrotada. E inclusive o trabalho dos influenciadores tem que ser para tirar cada vez mais poder da Rede Globo. O que é quase impossível quando você tem o governo alimentando a emissora da forma que o governo Lula alimenta, né? Ninguém ganha esse tanto de dinheiro como a Rede Globo ganha para fazer propaganda para esse governo de merda aí.